Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui juntos, reunidos, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Tivemos uma escola dominical pela manhã, bem esclarecedora, né? Falamos sobre o assunto, sobre Califórnia. Quando Califórnia vai se afundar, né? Quando? Porque há muitos que agora têm tomado, né, para denegrir a palavra, dizendo que houve uma profecia, dizendo que Billy Paul não seria um homem velho até que os tubarões estivessem nadando na Califórnia. Então, juntaram a profecia de Cafarnaum, de Califórnia, com algo à parte em que houve uma conversa entre o profeta e o seu filho, né? E tudo isso é para tentar denegrir a mensagem profética. E hoje nós falamos sobre isso. Quando? Então, trouxemos 2 ou 3 testemunhas em que o profeta diz: quando? Eu não sei. Ele nunca disse que seria quando Billy Paul fosse velho ou não velho, não. Ele disse: eu não sei. Nós olhamos, vimos da forma que o profeta nos disse, e por isso que ele disse: se há alguma dúvida, busque nas fitas. Se tem alguma dúvida de algo, vá às fitas, recorra às fitas. As fitas vai nos dizer, nos mostrar tudo aquilo que nós temos necessidade. Amém? Damos boas-vindas a todos os irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor e Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema o desvelar de Deus. Iniciamos o estudo no culto de ontem, né? E a parte que nós lemos, fomos até o parágrafo 78. Aquela parte é uma parte muito esclarecedora, e até hoje pela manhã nós revisamos algumas coisas, principalmente uma citação do parágrafo 12, eu creio que é parágrafo 12, não, parágrafo 22, onde o profeta nos diz que certas coisas são ditas para que muitos ou saiam, né, para que muitos ou saiam e os verdadeiros permaneçam, né? Está no parágrafo 22 desta mensagem. E eu quero até ler agora, já de imediato, esse parágrafo, né? Apenas como uma entrada para nós. Ele diz assim, parágrafo 22: eu espero confiantemente que Deus revele isto. Cada vez, se você que toma as fitas e ouve, eu tenho esperança e espero confiantemente que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer à igreja compreender sem dizê-lo diretamente. Vou ler novamente. Cada vez, se você que toma as fitas e ouve, e eu tenho esperança e espero confiantemente que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender sem dizê-lo diretamente. Está vendo? É uma coisa, às vezes nós temos de dizer coisas de uma tal maneira que possa diminuir, possa levar uns a saírem. Então o esvaziamento do grupo está cumprindo escrituras. Nem todos vão compreender a totalidade da palavra, nem todos vão seguir. Nós, quando pegamos o paralelismo da saída do povo do Egito, quantos foram ficando no meio do caminho? Todos saíram do Egito com um único intuito:
Qual era o intuito? De poder entrar na terra prometida. E de 2 milhões que saíram, quantos entrou? 2. Sem dúvida. 2. Às vezes nós temos de dizer coisas de uma tal maneira que possa diminuir, possa levar uns a saírem, alguns irem embora e outros a ponderarem a respeito. Quer dizer, ponderar é pesquisar, buscar. Há uns dias nós temos feito algumas declarações bem fortes daqui do púlpito. Quanto à era de Laodiceia ter terminado, e estamos em uma era, a era da pedra da coroa. E se estamos em uma era da pedra da coroa, o que Deus está requerendo de nós? Uma adoração laodicense? Algo lá atrás de uma era que já se findou, já passou? Porque ele disse que seria uma era curta. E o mensageiro é enviado no final da era, então quer dizer que o mensageiro foi enviado no final, a era não acabou ainda, o mensageiro já saiu e a era ainda continua. Viram, gente? Então que o Senhor possa nos ajudar. Então você deve ponderar estas coisas, começar a cavar, buscar. Não ir, porque a maioria crê assim, a maioria pensa desta forma. Ontem nós lemos aqui parte dessa mensagem, mesmo o profeta diz: não importa o que o outro diga, permaneça você com a palavra. Se a palavra diz para você certa coisa, fique com ela aí. Pronto. Infelizmente vai ter uns que vão ficar no meio do caminho, isso é notório. É notório isso. E nesse caminho que nós estamos, muitos vão ficar. A peneira vai passar mais uma vez, está passando. E só vai permanecer aquele que realmente tiver uma semente de Deus aí dentro. Aquele que tem a semente de Deus, não importa, ele não está preocupado com o que vai para cá ou o que vai para lá. Nada vai conseguir tirar aquilo que está dentro do seu coração. É isso que tem posicionamento, se dá desta forma. É feito isso propositalmente. Precisa ser feito desta maneira. Que o Senhor nos ajude a entendermos isto. Nos ajude a compreender estas coisas, amém? Vamos ficar de pé. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Senhor Jesus, por este dia de vitória que Tu nos concedeste, de proteção. Ó Deus bendito, um dia que tivemos a oportunidade de vir diante da Tua presença na manhã, na escola dominical, aprender um pouco da Tua palavra, e agora mais uma oportunidade temos de vir na Tua presença, para tão somente tomar daquilo que representa o pão, o Teu corpo, que é a palavra, nesta noite, ó Pai, e tomar, ó Deus bendito, deste pão que tem, este maná que tem descido do céu, todos os dias, para alimentar as nossas almas, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, nos trazer a revelação que temos necessidade. Ajuda-nos, ó Pai. Muito obrigado por ter nos elegido desde antes da fundação do mundo, para poder viver neste tempo melhor de todos os tempos, o tempo do coroamento, o tempo do topo da pirâmide. Nós Te agradecemos, ó Pai. Ó Deus bendito, este é o melhor de todos os tempos. Por isso queremos Te honrar, glorificar-Te cada dia de nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, dai-nos força para vencer as tentações, vencer as dificuldades, as tribulações que tem se levantado, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, rogamos, ó Pai, que possas curar o enfermo, libertar ao cativo, ó Pai, e principalmente abrir os nossos olhos cada vez mais e mais para as revelações da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos todas estas bênçãos. Amém e amém. Podeis assentar.
Vamos ouvir um louvor, sétimo selo, aquele... Aldro vai cantar? Então Aldro, nosso irmão Aldro passa à frente. Grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia é quem diz. Somos de outra parte, de um outro planeta, de outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Amém. Abertura dos selos. Você não conhece a letra, vai aparecer aí no karaokê para que você possa adorar aí. É mais tarde do que nós pensamos. Os selos já foram abertos e o que parecia estar tão longe com nossos olhos, Aleluia, o contemplamos. O mundo
para o fim. Em sua infernal carreira derrubaram os valores mais santos. Hoje adoram osvis. Já não acharão. A terra está assolada pelas pragas. Os crimes desatam o terror. Homem corrupto semeou o vento e uma tempestade colherá, e em suas mentes obscuras, aberta só para a maldade, foram após falsas doutrinas de seu destino, não escaparão. Peste, fome, morte e destruição, vai cavalgando cavaleiro por este mundo atroz. Seu nome é morte e o inferno o segue atrás. Misericórdia já não acharão. O alarido tem ignorado, rejeitaram a graça e o perdão. Então não há mais sacrifício vivo a este mundo em trevas que rejeitou a luz. Acuso essa geração perversa que crucifica de novo o Salvador. Suas transgressões e seus pecados não serão perdoados ante o trono de Deus. Pestes, fome, morte e destruição, vai cavalgando cavaleiro por este mundo atroz. Seu nome é morte e o inferno o segue atrás. Misericórdia já não acharão, mas a palavra é via de escape, um sinal exposto no umbral. A morte não entra em minha casa, ele me tem prometido, e assim sucederá. Pestes, fome, morte e destruição, vai cavaleiro
angústia já não acharão. Pestes, fome, morte e destruição, vai cavalgando cavaleiro por este mundo atroz. Por meus amados eu te rogo, salva o Senhor do anjo da morte que assola a terra. Tem piedade, ó Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Este louvor é a pura realidade, é o que está acontecendo, né? A unção do quarto cavaleiro, cavalo amarelo, é morte. E a pior de todas as mortes é a morte espiritual. Quando você pode morrer no físico, mas ter um outro corpo preparado, um outro tabernáculo, né? Ainda há uma escapatória. Agora, quando você morre espiritualmente, não há retorno nem no físico, nem no espiritual. Que o Senhor nos ajuda, né? Nos ajude a compreendermos estas coisas. Hoje pela manhã fizemos umas declarações bem contundentes, né? Até a primeira vez que eu fiz uma declaração sobre aquele corpo de Elohim que foi formado ali. Às vezes, ele criou do pó da terra aquele corpo que Abraão chamou de Elohim, o que o Deus Todo-Poderoso, aquele que existe por si mesmo. E depois de Deus utilizar aquele corpo, o que aconteceu será com aquele corpo? Ele desintegrou, ele não morreu, né? Não apodreceu, porque ele não veio por via nascimento virginal. Então o salário do pecado é a morte. Aquele corpo não tinha pecado. Aquele corpo de Elohim que ele manifestou ali no dia de Sodoma e Gomorra, né? Então ninguém precisou de enterrar aquele corpo, porque ele veio da maneira certa, né? Deus o criou do pó e do pó voltou, né? Então hoje, agora pela tarde, eu tive com o irmão Oswaldo, e graças a Deus as orações foram ouvidas, né? Ele já está em casa recuperando-se, né? Mas já está bem. E agora à tarde eu estive na casa dele, conversamos um pouco mais da palavra do Senhor. O irmão Oswaldo, ele afastou-se da mensagem, creio, nos anos de 90, por aí, muitos anos afastado. Mas pelo que nós temos conversado a respeito, nunca, né, se apartou a fé de que a mensagem é o único caminho. Então nós cometemos nossos erros na vida, podemos cometer, né? Fazer nossas escolhas, e através das nossas escolhas nós pagamos um preço alto e caro. Mas enquanto houver fôlego de vida, enquanto houver possibilidade de respiro, há possibilidade de arrependimento. Enquanto houver arrependimento, é a mesma graça que te acompanha há 20, 40, 50 anos, é a mesma graça que pode te acompanhar de hoje, né, até aquele dia. É a mesma graça. Ela não é diminuída nem aumentada, é a mesma graça. E Deus é soberano por isso. Ele disse que logo assim que ele melhorar um pouco da saúde, ele vai vir fazer uma visita e estar conosco. Então, que Deus possa abençoar a sua família, né, e a sua restauração da sua saúde. Nós estamos falando sobre o tema, o desvelar de Deus. Esta mensagem nós já estudamos como umas 2 ou 3 vezes também. E por que nós viemos a estudar este tema novamente? Porque nós falamos sobre a própria presença de Deus no nosso tempo, a vinda dele, a descida do anjo forte, a manifestação do Filho do Homem, o casamento, a união invisível da noiva, né? O posicionamento da noiva. Qual é o posicionamento da noiva? Quem esteve na escola hoje vai lembrar. Qual é o posicionamento da noiva? Casamento, porque ela não vai ficar noiva o resto, a vida toda. O profeta, quando diz, quando a noiva reconhecer a sua posição,
Olha essa declaração, você está vendo como ela se faz mais claro para você hoje? A pessoa pensa que quando o profeta disse aquilo, seria, não, eu tenho que me preparar como noiva. Sim, você tem que se preparar como noiva, mas você vai ficar noiva até quando? Aí ele vem e diz, quando a noiva reconhecer a sua posição. Qual é a posição da noiva? Como esposa. Então ela reconhece que ela tem estado unida com a palavra, ela não é mais noiva, ela tem estado unida com a palavra, e quando ela se une com a palavra, o que acontece? O casamento acontece aí, a união acontece aí. Aí o profeta vem e diz, já é marido e mulher, marido e mulher, e serão os dois uma só carne. Então hoje você manifesta o Filho do Homem também. Hoje você manifesta, a esposa manifesta o esposo. Onde o esposo chega, ele representa a esposa. Onde a esposa chega, representa o esposo. Mas só quando estão casados. Enquanto é noivo, não há essa representação. Não tem um compromisso firmado, tem um compromisso feito, uma promessa. Mas a promessa finda quando o ato é realizado, que é o casamento. Então, quando o ato do casamento é realizado, então você passa a ser a esposa do Cordeiro. Então, hoje é o tempo em que nós estamos. Amém? É o tempo. Casamento, provando sua palavra, 236 diz, para que isso aconteça, para que você possa casar, você precisa obter a revelação da manifestação do Filho do Homem. E aí eu indico vocês ouvirem no culto de quarta-feira, que é provando a sua palavra, o segredo para o casamento, ou o segredo do casamento. Eu li também hoje na escola dominical também, essa mesma parte, 236, provando a sua palavra. Né? Então o segredo está aí, para que você possa estar casado com ele. Então primeiro você tem que reconhecer. E aí vem o profeta e prega essa mensagem, o desvelar de Deus. Enquanto você espera um Deus ainda para aparecer, ele veio e vocês não reconheceram. Aqueles que estarão esperando ele aparecer lá, eles vão dizer, mas ele veio quando? Veio quando? Ele veio, foi, levou os seus que estavam prontos, preparados, aleluia. E aqueles que não estavam, esperando ele através de uma visão denominacional, vindo nas nuvens, batendo asa com os anjos, tocando trombeta, isso aí é Apocalipse 19. A vinda secreta não vai se cumprir dessa forma. A vinda secreta se cumprirá como São Lucas 21. O Filho do Homem vindo o Filho do Homem vindo numa nuvem. São Lucas 21, leiam lá. E vocês vão entender esta vinda. Amém? Que tem sido uma realidade. Provando sua palavra, página 14 aqui, tradução gravação da voz de Deus. No parágrafo 79, nos detivemos no 78. Eu quero ler aqui, para chegarmos a um assunto da própria presença de Deus em carne humana, no nosso meio. Lembre-se que esta mensagem foi pregada em 64, 14 de junho de 1964. Mas ela é tão atual como qualquer jornal hoje. Mais atual do que qualquer jornal. De qualquer notícia. Então vejam só o que o profeta nos diz aqui. No parágrafo 79, ele diz assim. 1 Timóteo 3,16 diz, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Pois Deus, Elohim, com letra maiúscula, Deus na Bíblia. Consulte sobre isso, qualquer um. Ela refere-se a no original. Ela disse Elohim, no princípio Elohim, está vendo? E Elohim, sem dúvida alguma, grande é o mistério de Elohim, pois Elohim se fez carne, e nós o tocamos. Elohim velado em carne humana, o grande Jeová, que cobria todo o espaço, tempo e todo lugar, se fez homem. Nós o tocamos. Elohim, no princípio, Elohim, e Elohim se fez carne, habitou entre nós. O quê? Esta é a sua maneira. As partes do drama, é assim mesmo que ele deve representar. Sua maneira de se revelar a nós, como alguma pessoa diferente, nós somos mortais, e ele sabe disso. E nós somente entendemos como mortais. Nós somente conhecemos como mortais.
Nós somente conhecemos à medida que os nossos sentidos nos deixam conhecer. E o resto disso, nós temos que crer por fé. Tem que ser crido por fé. Nós temos de dizer que há um Deus, amém. Quer o vejamos ou não. Nós cremos de qualquer maneira, vê? Quer haja ou não, nós ainda cremos, porque Deus assim disse. Eita glória. Como Abraão não podia ver aquele filho, nenhum sinal, nenhuma gravidez de Sara, nem mesmo nenhum período de menstruação, nem nada. Contudo, Deus assim disse. Todas as esperanças, até mesmo, e o ventre dela estava morto, e sua vida nele tinha se acabado, e o fluxo dele, e o fluxo de vida dele deixara de fluir, e a vida dela deixara de fluir dentro dela. Contudo, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando louvor, sabendo que Deus era poderoso para fazer qualquer coisa que ele dissesse, que ele faria. Eis aí a maneira que nós temos de crer nessa palavra hoje. Não é ver, não é sentir. Eu tenho que ver para me crer. Não, Abraão não precisou ver para crer. E se ele disse que nós seríamos filhos de Abraão, nós não precisamos ver para crer. Eu não preciso ver os tubarões nadando dentro de Califórnia, até mesmo porque eu não vou estar aqui para me ver. Até mesmo porque eu não vou estar aqui para me ver. Mas eu não preciso ver para crer. Eu creio, porque foi assim diz o Senhor. E tudo que foi dito assim diz o Senhor, no ministério profético se cumpriu, ou ainda está por se cumprir, porque no tempo certo a coisa vai se cumprir. Nós vemos que Isaías disse, eis que uma virgem conceberá, e quantos anos demorou para cumprir? Quantos anos? 800 anos, mas cumpriu, porque Deus disse. E quando Deus fala, a coisa tem que acontecer. Eis aí a maneira que nós temos de crer nessa palavra hoje. Como vai ser? Eu não sei. Deus disse que vai ser dessa maneira. E isto encerra. Aleluia! Quem é essa grande pessoa não vista? Quem é este que Abraão viu em visões? Bem ao final, entretanto, ele foi manifesto em carne, antes que o filho viesse. O próprio Deus veio a Abraão na forma de um homem, no tempo do fim, manifesto. Ele o viu em uma pequena luz uma vez, ele ouviu em visões, ele ouviu a sua voz, muitas revelações, mas pouco antes do filho prometido, ele o viu na forma de um homem, e falou com ele, e o alimentou com carne e bebida, vê? Note, o próprio Deus velado em carne humana. Esta era uma parte de sua maneira, esta é a maneira que ele se manifestou a nós, que manifesta a palavra eterna, Deus Jeová feito carne, como em São João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo, no princípio era o Elohim estava, se tornou o verbo, e o verbo era Elohim, e o verbo se fez Elohim, vê? É a mesma coisa, simplesmente se desenrolando, como o atributo. Veja, ele está em Deus, um atributo é o seu pensamento, Deus no princípio, o eterno, ele nem mesmo era um Deus, ele era o eterno, ele nem mesmo era Deus, Deus é um objeto de adoração, ou algo assim, está vendo? Assim, ele nem mesmo era isto, ele era Elohim, o eterno, porém, nele estavam os pensamentos que ele desejava que se tornasse matéria, e o que ele fez? Então ele falou uma palavra, e a palavra se materializou. Esse é todo o quadro, de Gênesis a Apocalipse. Nada está errado. É Elohim materializando-se para que ele possa ser tocado, sentir. E no milênio, ali está Elohim assentado no trono. Veja, isto mesmo, com todos os seus súditos em volta dele, que ele predestinou antes da fundação do mundo. Como um homem que constrói carrilhões, ou faz carrilhões, o moldador, cada sino tem de tocar diferente um do outro. Os mesmos materiais, porém um tanto de ferro, um tanto de aço, um tanto de bronze, para fazê-lo dar o tinido. É desta maneira que Deus fez. Ele reproduziu este com aquele, com este
com aquele, com este, com aquele, até que ele conseguiu exatamente aquilo que ele queria. Assim é como ele desceu, aleluia. Deus se desvelou em uma coluna de fogo por trás dos profetas, logo no Filho de Deus, o qual ele era Deus. Veja, é o mesmo, Deus se apresentando exatamente de perfeição em perfeição, de glória em glória. É assim mesmo que a igreja caminha. Note, através das eras, da mesma maneira, por meio de seus profetas, ele tem se revelado. Aqueles não eram exatamente profetas, eles eram deuses. Ele assim disse, pois o que eles falavam era a palavra de Deus, eles eram a carne em que Deus estava velado, eles eram deuses. Jesus disse, ele mesmo disse, como podeis me condenar quando eu digo que eu sou o filho de Deus, e a vossa própria lei diz que aqueles a quem a palavra do Senhor veio eram deuses? Está vendo? Deste modo era Deus formado em um homem chamado profeta. Está vendo? E a palavra do Senhor veio a este homem. Então não era o profeta era o véu, mas a palavra era Deus. A palavra do homem atuará, não atuará assim. Vê o que eu quero dizer? Não pode atuar desta maneira, mas potencialmente era Deus. Veja, ele era a palavra de Deus na forma de um homem chamado homem. Note, ele nunca mudou a sua natureza, somente a sua forma. Hebreus 13:8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não mudou a sua natureza quando ele veio. Ele é sempre este profeta, através de toda a era, a mesma coisa, a palavra, está vendo? Ele não pode mudar a sua natureza, mas ele mudou a sua forma. Hebreus 13:8 disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele apenas mudou a sua máscara. Como eu mudo de marido quando meu filho nasce, logo eu sou o pai. Quando meu neto nasce, eu sou avô. Está vendo? Porém, eu não mudo, eu ainda eu, está vendo? E assim é Deus. É que simplesmente eu mudei a minha, veja, é que simplesmente muda a sua forma, está vendo? Note, e a natureza muda de jovem para um de meia idade, para um homem velho, e aí que está, veja, você simplesmente muda a sua forma. Agora, você não poderia dizer que um companheirinho aqui em cima, de 16 anos de idade, dizer que ele era avô. Ele não poderia ser. A forma dele tem de ser mudada. Alguns anos muda, logo ele se torna vovô. Está vendo o que eu quero dizer? Porém, é a mesma pessoa o tempo todo, a mesma pessoa, Deus o tempo todo. Desta forma, ele se revela a seu povo. Ao fazer isto, note, através da era da coluna de fogo, ele se revelou a seu povo. E na era de Jesus, ele se revelou ao seu povo. Na era do Espírito Santo, ou como filho de Deus, filho de Davi, ele sempre se revela dessa maneira ao seu povo, fazendo com que as pessoas o conheçam. Ele está velado atrás de algo. Note, da mesma maneira ou na mesma natureza, toda vez. Ele tem que estar velado em algo. O que é velado? É alguém refletindo, ele está dentro de alguém. Deus velado em Jesus, para fazer a obra da redenção na cruz. Deus não podia morrer como Espírito. Ele é eterno, mas ele teve de pôr uma máscara e representar o papel da morte. Ele realmente morreu, mas ele não o podia fazer em sua forma de Deus. Ele teve de fazê-lo na forma de filho, como filho do homem, na terra. Vê? Ele teve de ser forma de filho. Logo, quando ele retornou em Pentecostes, ele era o filho de Deus, novamente. Está vendo o que eu quero dizer? Entendem a ideia? Ele teve de entrar na carne humana para nenhum desejo sexual, porque isso prova novamente a nossa afirmação da semente da serpente, veja, sexual, absolutamente sexo, não maçãs, sexo, isto mesmo. Assim teve de ser, note aqui, veja, pois qualquer homem bom, olhe para aqueles profetas lá no passado, mas ele teve de ser mais do que um profeta,
Vê? Para fazer isto. Ele teve de vir do parto virginal, mostrando que este parto virginal provava. Ele teve de nascer do parto virginal para tirar a maldição. O antídoto, está vendo o que eu quero dizer? Então, teve de ser sexo. Ele provou isto em sua própria vinda. Ele veio não pelo desejo sexual, mas através do parto virginal. E ele mudou a sua máscara de Jeová para Jesus, a fim de fazer a obra redentora, entrar no drama que ele estava representando em Deus na cruz. Os gregos desejaram vê-lo. Em São João 12:20, muitos de vocês me ouviram pregar sobre aquela declaração: senhores, queríamos ver a Jesus. Vocês notaram isto? Agora, os gregos eram doutos, eles eram grandes homens. Doutos eram estudados, indoutos é inculto. Eles eram grandes homens e eles tinham um grande sentimento por Deus. Quando Paulo pregava para eles no Monte de Marte, e eles comandavam o mundo em ciência e educação. Eles eram grandes pessoas, mas eles adoravam e criam em mitologia e assim por diante, livros de artes e artes mágicas e assim por diante. Porém, eles ficaram agitados com este homem, que podia curar enfermos, podia predizer coisas que aconteciam exatamente, e eles ficaram agitados de modo que eles vieram vê-lo. Agora, observe com atenção agora, não perca isso, está vendo? Eles vieram e eles disseram a Filipe, a qual era de Betsaida: Senhor, queríamos ver a Jesus. E Filipe e o outro discípulo o trouxeram até Jesus, para ver Jesus. Agora note, as mesmas palavras que Jesus apresentou como resposta para eles, pois eles vieram para ver quem ele era. E eles não o puderam ver. O irmão Branca bate no púlpito 3 vezes. Eles não puderam ver. Eles foram levados diante da presença dele, mas eles não puderam ver. Eles viram a forma, mas ele estava em seu templo. Deus estava em seu templo, velado em carne humana. Note as palavras que ele diz: se o grão de trigo caindo na terra, vede, não morrer, fica ele só. Está vendo? É chegada a hora em que breve há de ser que o Filho do Homem será glorificado, vede? E ele precisa partir desta terra, e a não ser que esta hora chegue, nunca conseguireis ver isto. Está vendo? Aqui, porque eles não puderam ver a Jesus? Ele estava mascarado. Ele estava mascarado. Deus estava mascarado. Os gregos desejavam um Deus, e aqui estava ele, mas eles não o puderam ver por causa do véu. O véu de carne. É aí onde eles tropicam. É no véu. Está acontecendo hoje da mesma forma. Quando nós falamos de Deus manifestado em carne humana, eles não sabem aonde. Eles não conseguem ver, sabe por quê? Porque estão parados no véu. Abra sua mente, irmão. Peça para Deus ajudar você. Olha o que o profeta diz: os gregos desejavam um Deus, e aqui estava ele, mas eles não o puderam ver por causa do véu. E assim é a mesma coisa hoje. Não é amanhã, quando ele vir. Porque o profeta diz: é assim a mesma coisa hoje. Quando ele estava pregando ali em 64 essa mensagem, ele diz: é assim a mesma coisa hoje. As pessoas não conseguem entender. Lembra do parágrafo 22? Confiantemente que vocês vão entender o que Deus quer dizer para a igreja, sem dizê-lo diretamente. Eles queriam que o profeta saísse bradando. Onde que Deus estava? Você consegue entender onde Deus estava aqui? Estou lendo a mensagem, parágrafo 98, anote aí.
Vão ler lá para ver se eu estou lendo isso mesmo, se é isso que Deus está falando. Está aqui, irmão Juraci está acompanhando a leitura, o irmão Vilmar está ali com a mensagem, acompanhando também. Aqui, porque eles não puderam ver Jesus, ele estava mascarado. Deus estava mascarado, os gregos desejavam um Deus, e aqui estava ele, mas eles não o puderam ver por causa do véu. O véu de fora. E assim é a mesma coisa hoje, eles não o podem ver por causa do véu, está sobre a face deles. Aqueles gregos estavam mascarados, ou Jesus estava mascarado para aqueles gregos. Note, ele disse para eles, se o grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Eles não puderam entender como, porque é que eles não o puderam ver. Ali se achava um homem, eles vieram para ver a Deus, e eles viram um homem, vê? Eles não puderam ver a Deus, porque Deus estava velado para eles. Eita glória! Você está entendendo porque você não consegue ver Deus ali? No simples camponês? Está vendo porque você não consegue ver Deus ali? Porque está velado de você. Está velado. Ora para Deus desvelar, abrir os seus olhos para você poder ver. Eles vieram para ver a Deus e eles viram um homem, vê? Eles não puderam ver isto. Eles não puderam ver a Deus porque Deus estava velado para eles. Agora mantenha isso em sua mente. Deus estava velado em um homem. Eles puderam dizer, ninguém poderia fazer essas obras a não ser que isso seja Deus. Ninguém pode fazer. E como que aqui se acha um homem e no entanto as obras de Deus são manifestas através dele? Veja, eles não puderam entender que Deus estava velado. Ele está velado em um homem, como ele sempre esteve velado. E aqui o profeta colocou no tempo presente, ele está velado em um homem, como ele sempre esteve velado. Porém, ele estava velado para eles. Ele estava em seu templo humano. Deus estava em um templo humano. Agora, tenha muito cuidado. Agora ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, Deus velado, escondendo-se do mundo, velado no ser humano. Vê, aqui estava Deus, aqueles gregos dizendo queríamos vê-lo. E Jesus disse, um grão de trigo tem de cair e morrer. Você tem de morrer para todas as suas ideias. Você tem de se livrar de seus próprios pensamentos. Como aqueles discípulos estavam, eles não podiam explicar acerca de comer o seu corpo, beber o seu sangue, porém, veja, eles tinham realmente morrido para essas coisas. Eles estavam mortos para o princípio, para um princípio. Eles estavam mortos para Cristo. Não importa o que seja, ou quanta derrota parecesse que ele tivesse, eles ainda criam nisso de qualquer maneira. Vê? Eles podiam ver naquele homem, um homem que comia, bebia, pescava, dormia, tudo mais, que nascera aqui na terra e andava com eles, falava com eles, usava roupa como os demais, porém, este era Deus. Portanto, os gregos não o puderam ver, porque ele estava escondido deles, em um ser humano. Note sua palavra para eles, se este grão de trigo não cair na terra, Deus velado na forma de um homem, se escondia da vista deles. Eles puderam somente ver um homem, porém aqueles predestinados viram a Deus. Um via um homem e o outro via Deus. Vê? Ele era Deus velado em um ser humano, fazendo ambos corretos, mas sua fé naquilo que você não vê. Você crê de qualquer maneira. Deus velado em um ser humano. Ele estava naquela carne, e aquela carne era o seu véu. O véu se rasgou, veja, para que Deus pudesse se fazer manifesto. No Velho Testamento, Deus estava escondido quando ele estava sobre o seu propiciatório.
sobre o propiciatório por meio de um véu. No Velho Testamento, Deus estava em seu templo, porém as pessoas entravam e adoravam assim. Porém, lembre-se, havia um véu, amém, que escondia Deus. Eles sabiam que Deus estava ali, eles não o podiam ver. Aquela coluna de fogo nunca mais apareceu ali, você notou? Não houve nenhuma vez na Escritura, desde o tempo em que aquela coluna de fogo entrara detrás daquele véu, que ela tenha alguma vez se mostrado novamente, até que ela veio de Jesus Cristo. Deus estava velado. Quando ele se achava na terra, ele disse: eu venho de Deus e vou para Deus. Então Paulo, após a sua morte, sepultamento e ressurreição, a caminho de Damasco, lá estava aquela coluna de fogo de novo. O que estava ela para fora da parte de trás do véu. O irmão Branco bate no púlpito 4 vezes. Porque no Velho Testamento havia uma limitação. Estava escondido ali, não podia sair. Mas a partir do tempo que ele veio, se manifestou em carne, operou a obra da redenção, o véu do templo se rasgou. Então Paulo, após a sua morte, sepultamento e ressurreição, a caminho de Damasco, lá estava aquela coluna de fogo de novo. O que ela estava? O que estava ela? Para fora da parte de trás do véu. Irmão Branco bate no púlpito 4 vezes. Glória a Deus! Ela estava por detrás do véu. Agora, ela estava detrás de quê? Do véu de carne. Veja, peles de texugo, detrás do véu. E quando aquele véu se rasgou no dia da crucificação, o véu em que ele estava envolvido se rasgou, no dia da crucificação, o propiciatório inteiro ficou à vista. Agora, os judeus não podiam compreender como que Deus podia ter misericórdia de gente pecadora, corrompida como somos, mas eles não podiam ver este que estava concedendo misericórdia, porque ele estava escondido. Ele estava atrás do propiciatório, no lado de dentro, com peles de texugo, dependuradas, cobrindo-o. Antes, se algum homem entrasse detrás daquele véu, era morte instantânea. Amém. Nós vamos aprender uma lição aqui num minuto. Veja, se você puder receber isto, para andar detrás daquelas peles. Até mesmo um dos filhos do sacerdote tentou fazê-lo uma vez e morreu. Não vades de trás daquele véu. O homem que fosse de trás, por quê? Não havia nenhuma redenção ainda naquilo. Era potencialmente, era apenas potencial, e qualquer coisa potencial não é a coisa real ainda, veja, apenas potencialmente. Era redenção, o pecado estava coberto, não omitido, cancelado, melhor dizendo, não cancelado. Cancelado é separar e largar. De fato, o sangue de ovelhas e bodes não podiam fazer isto. Então Jeová estava escondido de trás de um véu. E agora, muito atrás deste véu, onde ele se escondia, e entrar nisso, um homem caía morto em tentar adentrá-lo. Porém, desde o Pentecostes, desde a crucificação, quando aquele véu se rasgou de alto a baixo, para aquela geração, Jesus era este Deus velado. E quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpago e rasgou aquele véu do alto a baixo, para que o propiciatório inteiro estivesse bem à vista. Mas eles estavam cegos demais para verem isso. Conforme Moisés disse que aqui, aliás, e Paulo disse, lendo de Moisés, quando é lido Moisés, todavia aquele véu ainda está posto sobre o coração deles. Irmão, irmã, foi isso que os judeus fizeram, quando o véu se rasgou, trouxe Deus bem à vista, pendurado na cruz, ele estava bem à vista, mas eles não podiam ver isso. Será possível? Olha a pergunta. Será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? Será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? Deus! Quando eles têm tido as eras da igreja, do Filho de Deus, mas agora,
quando o véu dessas denominações e coisas assim, este véu de tradição que nós temos desde o Pentecostes, quando as tradições da igreja se têm rasgado, as coisas que as pessoas disseram, dias de milagres já passaram e essas coisas, e Deus tem tirado o véu disso, trazido isso bem à vista, e eles estão prontos para crucificarem isto de novo. O irmão Branca bate no púlpito 6 vezes. Bem exatamente igual. O Deus desvelado, bem à vista, eles deveriam tê-lo. Eles deveriam tê-lo visto ali de pé. Todavia, ele era comum demais. Ele era um homem simples. Eles não podiam ver isso. Veja, ali se achava um homem. Bem, diziam eles, esse sujeito de que escola veio ele? Mas lembre-se, quando aquela lança atingiu seu corpo, aquele espírito deixou o templo, os blocos para sacrifícios viraram, e o relâmpago correu por através do templo e rasgou o véu. Que foi isto? Ali estava o Deus deles pendurado no Calvário, e eles estavam cegos demais para ver isso. Ele trazido em plena vista, e ainda não vem isto. Eles estão cegados. Deus velado em um ser humano. Vocês lembram? Ele retornou então para Paulo depois disso, e para Pedro na prisão, como coluna de fogo. Lembram-se disto? Amém. Mas nos últimos dias, ele deve retornar novamente, mas uma coluna de fogo deve voltar de novo para manifestar o Filho do Homem. Veja, para mostrar a palavra, a luz. As tradições que têm existido serão eliminadas. Não há nada que vai incomodar isso. Vai ser feito de qualquer maneira. Deus simplesmente derrubará essas denominações e tradições. Com que classe de espírito ele dará um jeito nisto? Como ele fez no início. Veja. O que ele fez nos dias de Elias, nos dias de João. Não pensais em dizer em vós mesmos que tendes por pai Abraão, porque até dessas pedras pode Deus levantar filhos a Abraão. Está vendo? Não vá pensar, porque eu pertenço a isto e eu pertenço àquilo. Está vendo? Deus rasgando o véu. Veja, para mostrar quem ele é. Veja, observe o véu quando rasga. Aqui agora, nós descobrimos agora. E uma vez, se um homem atravessasse este véu, era morte instantânea. Agora, é morte não atravessá-lo. Amém. Se você não consegue romper este véu de tradição, transpor esta muralha de denominação, para ver a Deus em seu poder, é morte. Onde você vai ver Deus em seu poder hoje, irmão? Deus velado, tem que estar velado em algum lugar. Hoje está velado na sua esposa. Mas na manifestação do Filho do Homem ali, o cumprimento de Lucas 17:30, ele tinha que estar velado em algum lugar, em algum véu. E uma vez, se um homem atravessasse este véu, era morte instantânea. Agora é morte não atravessá-lo, amém? Se você não consegue romper este véu de tradição, transpor esta muralha de denominação para ver Deus em seu poder, é morte. Onde uma vez era morte entrar, agora é morte ficar fora. O propiciatório inteiro está pondo-se bem à vista. Qualquer pessoa pode ver isto. O véu está rasgado. Glória a Deus. O propiciatório inteiro aparece bem à vista. Coluna de fogo. Primeira vez que apareceu a coluna de fogo diante de milhares de pessoas. Houston, 1955. Sobre a cabeça de quem? Do véu de carne que Deus estava usando. Foi um coroamento. Como Deus podia ter misericórdia de pecadores corrompidos como nós?
quando ele se escondeu, era um mistério. E agora, isso está bem à vista, ou em plena vista, revelado por meio de sua palavra. É sempre a palavra, constantemente, que é Deus. É a palavra que abre. Se aquelas pessoas tivessem conhecido a palavra de Deus, aquele dia quando Jesus morreu, eles teriam visto o propiciatório. Elas teriam visto quem ele era. Quem era aquele então? Porque o véu se rasgou? Lembre-se, era a morte adentrá-lo, ninguém podia vê-lo. Moisés ouviu em uma forma, e ele era um redemoinho, ele era um remoinho, era as costas de um homem. Bem, eis aqui ele, uma costa sangrenta, aquele mesmo homem. Que foi isto? Deus queria mostrar para eles o propiciatório. Deus queria mostrar para eles quem ele era. Então o véu no templo, da mão de Deus, nas alturas, rasgou-se do alto a baixo, mostrou Deus bem à vista. Era Jesus Cristo pendurado na cruz, o propiciatório. O que houve? As pessoas estavam cegas demais para verem isto. Agora, isto tem se repetido novamente. Isto tem se repetido novamente. Suas tradições, como então, no dia de Pentecostes, a palavra veio e estava em uma forma de filho de Deus, e eles começaram a organizar isto em Niceia, Roma, e a primeira coisa eles passaram para as metodistas, batistas, presbiterianas, pentecostais e assim por diante. É tradição organizada até que um homem não saiba onde ele se encontra. Mas, glória a Deus, ele prometeu nos últimos dias aquilo que ele faria. Ele mostraria a sua palavra bem à vista, abriria diante de nós novamente. Veja, abri-la-ia, aleluia. Se eles tivessem tão somente conhecido a palavra, eles teriam sabido quem era Jesus. Se um homem tão somente conhecesse a palavra de Deus, ele saberia a hora em que estamos vivendo e o que está acontecendo. Eles simplesmente se recusam a ouvir esta palavra, suas tradições. O que fez com que aqueles judeus vissem isto? O quê? Parecia que eles poderiam ter, na verdade, visto, porque a coisa se rasgou abertamente, foi rasgada abertamente com um propósito, aleluia. Para que está ocorrendo esse reavivamento agora? Como poderia prosperar? Como poderia ser abençoado? Não me importa quantas personificações tenha, ou algo mais, isto não. Quando Moisés saiu, houve uma multidão mista que foi com ele, mas para que foi feito isto? É o próprio Jeová tirando o véu de Deus, para mostrar a diferença entre o certo e o errado. Qual está? Metodista, batista, presbiteriano, e quem está certo? Ou quem está certo? A palavra de Deus está certa, amém? Seja a palavra do homem mentira e a minha verdade. Deus não precisa de nenhum intérprete, Ele faz a sua própria interpretação. Ele a manifesta. Isso dá a interpretação. Deus se desvelando, que coisa, bem no meio de nós. Nós vemos e sua grande mão dizendo estas coisas, fazendo estas coisas. Tenho algo sobre isto hoje à noite. Veja, de como observar a mão de Deus, o que ela faz, como ela se abre, está vendo? E as pessoas dizem, isso é bobagem, isso é fanatismo, não tem nada nisso, isso é bobagem, isso é Beelzebu, isso é um diabo, isso é adivinhação, isso é isto. Veja a mesma coisa que eles disseram acerca dele. Igreja, se esta fita for para fora, não podem ver, ministros do Evangelho, onde vocês estão vivendo? Não podem ver a hora em que estamos? Deus mostrando-se, pondo de lado, olhe, Ele tomou aquele véu do templo e rasgou em pedaços, para que eles pudessem ver Deus bem à vista, e eles estavam cegos demais para verem isto. E Ele tem feito a mesma coisa hoje, colocando a sua palavra diretamente na frente, o que Ele prometeu, cada promessa na palavra pondo-se bem diante de nós, bem à vista. Sabe o que a igreja gentílica faz? A mesma coisa que a igreja judaica fez, cegos demais para verem isto. Isso é tudo. Isso estará nos corações deles, exatamente como estava naquele dia. Aonde Deus estava se desvelando, irmãos. Aonde Deus estava manifestado.
Nesse tempo que nós estamos falando. Estamos falando neste tempo. O profeta vem mostrando nessa mensagem como que ele esteve lá, como ele manifestou lá, em parte, nos profetas, no Velho Testamento. Depois Deus veio e se fez carne, num corpo chamado Jesus. Deus era próprio Deus, veio ali. Depois estudamos como ele teve como filho de Deus, durante as eras. Filho de Deus. E no milênio, filho de Davi, mas no entremeio, como falamos hoje pela manhã, quando termina as eras e antes de entrar o milênio, teria que acontecer algo aqui nesse entremeio. E a promessa desse entremeio seria o quê? A manifestação de Lucas 17:30. O Filho do Homem, novamente, Deus em carne humana. Mas eles não conseguem entender isso. Não conseguem ver isso. Por quê? As suas tradições não deixam. É demais para eles compreender. E ele vem e mostra, olha, da mesma forma que aconteceu lá, a igreja judaica estavam cegos demais por causa das suas tradições. E ele diz, e o que a igreja gentílica hoje? É isso que eu estou lendo aqui. Ele diz, o que a igreja gentílica hoje faz? Estão cegos demais. Não dão valor a isso. A própria palavra de Deus, para eles tanto faz como tanto fez. Ah, mas um dia chegará. Um dia chegará onde a palavra tem que se cumprir. Diz, aquele que é sujo, suje-se ainda mais. E aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Um dia vai chegar. E você vai dar conta qual é a maneira que você está atuando diante desta palavra. Desse Deus desvelado diante de você. Um dia você vai dar conta disso. Nós sabemos aí, como estávamos falando no grupo de estudo, sobre as virgens fátuas e as prudentes, ambas virgens estavam esperando um esposo. Ambas virgens, na parábola das virgens, ambas ouviram o clamor. Ambas ouviram, ambas estavam dormindo, adormecidas, mas ouviram um clamor. Opa, eis que vem o esposo. E aí se levantaram, se prepararam. Opa, vamos esperar, o esposo está chegando. Agora vamos estar pronta, ataviada. O que as fátuas viram? Quando terminaram de se aprontar, quando elas foram ver, não tinham azeite. Por isso que as fátuas, eu não creio que seja na denominação. Pegue isso, irmãos. As fátuas estão no meio do grupo da mensagem. As fátuas estão aí. Como posso dizer, outro exemplo. Mensagem do arrebatamento, o profeta disse sobre Enoque e Noé. Enoque e Noé. Noé recebia as instruções de Enoque. Enoque era profeta para Noé. Noé recebia as instruções de Enoque. Mas Deus levou Enoque primeiro, antes de derramar o juízo sobre a terra. E o profeta disse que Enoque representa os eleitos. E Noé passou pela tribulação. Noé passou pelo julgamento, pelo juízo. Então Deus fará também um caminho. Eu creio que Deus fará um caminho. Há uma representação aí. Deus não vai perder, não. Há uma representação aí. Agora lembre-se, as fátuas nunca serão reis. As fátuas nunca reinarão do outro lado. Nós precisamos entender isso. Os únicos que vão reinar são os Enoques. Aqueles que foram arrebatados. Lembre-se disso, irmãos. Então, apronte-se. Quando a palavra diz apronte-se, olhe, examine-se você. Veja se as características de Deus estão brilhando através de você. Qual é o seu comprometimento com a palavra? Qual é o seu comprometimento com a sua vida espiritual? Se olhe no espelho. Quem é o espelho? Qual é o espelho do cristão? Qual é o espelho do cristão? A palavra. Olhe a palavra. Ela vai mostrar, o seu cabelo está faltando pentear. A palavra vai pentear o teu cabelo? Não, você tem que pentear o teu cabelo. A palavra vai apenas mostrar aonde você tem que consertar. Agora, se você não quer olhar na palavra, como que vai estar consertado? Como você vai saber se você está certo ou está errado? Então, nós temos um espelho, e o espelho é a palavra. Sabe o que a igreja gentílica faz? Para encerrarmos aqui, irmãos. A mesma coisa que a igreja judaica fez. Cegos demais para verem isto. Isso é tudo.
isso estará nos corações deles exatamente como estava naquele dia. Se não houver um posicionamento seu como um verdadeiro filho de Deus, vão ficar no meio do caminho. Ardendo no coração, a mensagem é verdadeira, mas você nunca se posicionou como um verdadeiro filho de Deus ali. Mas você, a mensagem é verdadeira, o profeta, Deus enviou um profeta. Ei, vamos aqui na denominação? Que eu quero saber de denominação. Mas no entanto você não quer saber da palavra? Qual a importância que você está dando para a palavra? Mas deixa alguém chamar você para ir para a denominação. Você não vai, porque você sabe que a denominação está errada. Então se você sabe que a denominação está errada, por que você não se posiciona pelo certo? Eu não consigo? Peça a Deus. É Ele que pode nos ajudar. É Ele que pode dar. Agora se você está pedindo, se você não está pedindo, como que Ele vai fazer? Tem certas coisas que Deus deixa para nós fazer. A palavra está aí só para mostrar. Mas você tem que fazer, você tem que pentear, você tem que arrumar, passar a tua roupa, você tem que se arrumar. Verem é isto. Sabe o que a igreja gentílica faz? 126. A mesma coisa que a igreja judaica fez. Cegos demais para verem isto. Isso é tudo. Isso estará nos corações deles exatamente como estava naquele dia. Note, morte, ficar longe disso agora. Você tem de entrar nisso através deste véu, ou não entrará. Como Deus podia ter misericórdia deles, mas lembre-se do que foi. Esse Deus está manifestando aquilo que estava atrás daquele véu. Observe, o que estava atrás do véu, a palavra. O que ele velou? A palavra. Que foi isso? Ela estava na arca. Era a palavra que estava, era a palavra que aquele véu escondia. Vê? E Jesus era aquela palavra. E Ele é aquela palavra. E o véu de sua carne a escondia. E hoje, o véu de tradição esconde a palavra de novo. Dizendo, ela não é assim. Ela não é assim. Mas ela é assim. Amém. Deus está testificando dela, fazendo-se brilhar tanto quanto o sol diante de todos, e eles falham em vê-la. Deus, sê misericordioso para conosco. Aleluia. Feche os teus olhos neste momento. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, a compreender cada vez mais e mais a Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, por cada instruções dada-nos, coisas que já havíamos ouvido, lido,
para que não caia. Aleluia! Ajuda-nos, ó Deus bendito. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Cura os enfermos, liberta o cativo, ó Deus. Abençoe os trabalhos dos teus filhos, na qual lutam pelo sustento de suas famílias. Proteja-nos, ó Pai. Não poderemos deixar de interceder pelos nossos irmãos hebreus que estão ali, ó Pai, sofrendo aquela guerra. Nós sabemos que estão pagando um preço pelas escolhas daqueles lá atrás. Também nós lembramos deles em oração, porque se o evangelho não fosse oculto deles, onde nós estaríamos, ó Pai? Por isso nós pedimos, ó Pai, intercedemos por aquelas vidas. Não é do teu agrado que nenhuma vida se perca. A tua palavra é clara sobre isso. Deus amou o mundo, e nesse mundo está ali, todos os palestinos, todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Hoje pela tarde, conversando com o irmão Oswaldo, lembrei daquela parte, ó Pai, quando através do teu profeta mostrou a sua longanimidade, a sua misericórdia até pelo filho da serpente. Ali não está registrado na Bíblia, mas o teu profeta viu isso e nos falou através da mensagem. E ele diz que quando Caim não ofereceu a oferta correta para ti, tu olhou para Caim e disse: Caim, olha ali a oferta do teu irmão, por que você não oferece como ele? Oh Deus, quando lembramos disso, nós vemos que a tua graça e misericórdia é tão grande. Tu estendeu isso até ele, até mesmo o filho da perdição. Tu colocou a graça e a misericórdia ali, mas ele não pôde receber. Caim olhou para Deus e disse: é demais para mim, eu não posso suportar. Ei, Pai, quanta misericórdia tu tens tido, quanta misericórdia tem resplandecido sobre cada um de nós, ó Pai. Se não fosse a tua graça e a tua misericórdia, nós não estaríamos mais aqui. Temos errado muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por ações, mas a tua graça tem coberto a cada um de nós, ó Pai. Tem nos feito dignos da tua presença, tem nos feito dignos de ser a tua esposa, ó Pai, nesse tempo final. Ajuda-nos, ó Deus bendito. Restaura os corações daqueles que estão quebrantados. Ajuda, ó Pai, aqueles que estão desmotivados, que o teu Espírito Santo é o único que pode fortalecer os seus corações. Esta é a nossa oração e o nosso pedido. Muito obrigado, ó Pai. Nos consagramos diante da tua presença. Nos entregamos, ó Pai, este primeiro dia dessa semana e essa semana toda na tua presença, para que tu possa nos guardar, nos livrar de todo mal e de todo perigo. É a nossa oração e o nosso pedido, Pai. Abençoe os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Tu sabes a dificuldade e a necessidade de cada um deles. Ajuda-os, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos aqui comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Para nós sempre é uma honra ter cada um de vocês aqui conosco. Nosso irmão Genaí Teixeira, de Montenegro, esteve conectado conosco. Nosso irmão Paulo Ivo da Silva. Nós não temos lugar do irmão Paulo aí, né? Deus te abençoe, irmão Paulo. Irmão Marluce Nascimento e Eloá Kenara, de Alto Paraíso, Rondônia aqui. Irmão Alex Araújo e família, Carapicuíba, São Paulo. Deus abençoe, irmão Alex. Irmão João Carlos Fernandes Veiga e família aí, de Andira, São Paulo. Irmão Otto Aisme aqui, de Ariquemes. Irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí. Irmão Dionísio Rodrigues, de Paraná. Pastor Ailton Dantas, de Andira, São Paulo. Irmã Sara, Cristina, Teodoro e Emily, de Andira, São Paulo. Irmã Alzira Santos. Não sabemos aqui o lugar da irmã Alzira, né? E irmão Carlos Gomes, de Jandira, São Paulo. Deus abençoe a todos. Aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor com um louvor, e após o louvor já estaremos despedidos. Se o Senhor nos permitir, na quarta-feira estaremos aqui, seguir alimentando nossas almas com sua santa palavra.
Vamos até o parágrafo 128. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como o luar, brilhante como a luz do sol? Eis aqui a mais formosa dentre as mulheres, seguindo as pisadas de um cordeiro está. Um lírio em meio a tantos espinhos, imponente como exército com bandeiras, que achou graça diante dos olhos do Rei dos Reis, podendo a sua sombra se assentar. Graciosa pelo caminho ela vem, revestida de um poder sobrenatural. Amada minha, menina dos meus olhos, tal qual imaginei em meu coração, tu és. Quem é esta que está sacudindo as nações? Aquela que tocou a beira do cálice, recebendo o vinho das mãos do Mestre. Que entendeu sua posição mediante sua comissão. Essa que está fundamentada em tal fé, capaz de operar milagres. Quem é esta que não conhece o impossível? Que obras maiores tem feito em nome daquele que tudo formou? Graciosa pelo caminho ela vem, revestida de um poder sobrenatural. Amada minha, menina dos meus olhos, tal qual imaginei em meu coração, tu és. Quem é esta que está sacudindo as nações? Aquela que tocou a beira do cálice, recebendo o vinho das mãos do Mestre.
dividindo as nações. Deus vos abençoe em nome de Jesus.